Olá, tudo bem? Nós vamos falar um bocadinho sobre nutrição. Desde a sua definição, uns conceitos básicos que envolvem um bocadinho a nutrição, porque há muitas ideias que as pessoas não têm em mente e coisas que, apesar de parecerem simples, podem de certa forma se tornarem um bocadinho confusas. E o objetivo de hoje é, vamos falar de uma parte introdutória, digamos, do tema de nutrição, começando pela própria definição da nutrição. Porque muitas pessoas associam nutrição àquilo que nós comemos, quando na realidade é algo muito mais complexo e muito mais complicado. Vamos definir aqui uma coisa. Nós vamos usar linguagem bastante simples e linguagem bastante adaptativa para que vocês consigam perceber sem muitos pormenores técnicos. Vamos começar por definir nutrição como todo o processo que envolve a ingestão, a absorção e o uso que o nosso corpo dá aos nutrientes que nós captamos dos alimentos para conseguir manter a máquina a funcionar. Dentro destes processos temos processos metabólicos, temos processos de construção de massa, de órgãos, de manutenção do sistema imunológico, manutenção da nossa massa óssea, raciocinar, pensar, ter energia para andar. Tudo aquilo que o nosso corpo faz, ele precisa de nutrientes. Vamos imaginar, por exemplo, um carro, uma máquina. Para essa máquina funcionar, para o nosso carro andar para a frente e todos os sistemas do nosso carro estarem a funcionar em perfeita condição, nós vamos precisar, digamos, de combustível. E os nutrientes vão fazer esse papel. Vão ser o combustível para tudo funcionar. E esse combustível está dividido, digamos, em dois grandes grupos. Esses dois grandes grupos são constituídos pelos macronutrientes e os micronutrientes. Mas antes de passarmos a o que é cada grupo, vamos entender o que é o nutriente. Nutriente nada mais é do que uma substância que o nosso corpo utiliza, que está presente nos alimentos, que vão exercer algum tipo de função e algum tipo de funcionalidade no nosso corpo, no nosso organismo. O que é que nós temos no grupo dos macronutrientes? Que é um grupo, digamos, onde nós contamos as calorias, o grupo calórico, o grupo que faz maior parte das coisas. Digamos, todos são importantes, mas os macronutrientes são um bocadinho mais. No grupo dos macronutrientes nós temos a nossa famosa proteína, o macronutriente essencial, que está ligado a funções como funções de construção muscular, reestruturação de órgãos, enzimas, sistema imunológico, produção de hormonas, tudo o que envolva processos químicos no nosso corpo vai ter lá sempre uma enzimazinha, vai ter lá sempre algo que exige uma proteína. Uma proteína nós associamos só ao músculo, mas não é só músculo, ok? Uma proteína é muito mais do que isso. Temos também os hidratos de carbono, que são considerados o nosso combustível. Em que sentido? No sentido de serem a nossa fonte primária e a nossa melhor fonte de energia para fazer tudo no nosso corpo. Para pensar, para andar, para trabalhar, para dormir, para cozinhar, para o nosso corpo se manter ativo, para o nosso corpo se manter a reconstrução e a renovação celular. Tudo isso precisa de energia. E os hidratos de carbono vão ser a nossa principal fonte. Nunca, nunca, nunca vamos desperdiçar esse macronutriente. Nunca. E aqui já bati um mito. Temos a nossa terceira fonte de calorias. 9 calorias por cada grama, que é as gorduras. As gorduras são muitas vezes demonizadas pelas pessoas. Porquê? Porque as pessoas não compreendem e não têm conhecimento daquilo que a gordura é e da importância que ela tem. A gordura está ligada desde função estrutural, proteção dos nossos órgãos, produção hormonal no sentido em que hormonas como por exemplo a testosterona precisam de gordura para serem produzidas. Também está associado à absorção de certas vitaminas e minerais. Também está associado a outras questões ligadas ao sistema imunitário. A chave das gorduras é simplesmente saber escolher as gorduras boas e saber dosear a quantidade certa de gordura. É isso que nós vamos precisar. Mais nada. Agora vou-vos falar aqui um bocadinho de um nutriente que também é calórico. Estamos a falar de 7 calorias, quilocalorias, ok? Que é o termo correto, quilocalorias por grama. Só que na realidade isto é um bocadinho controverso, que é o álcool. O álcool não nos dá nada. Existe uma crença que isto tem a ver com um estudo muito antigo, aquilo nós chamamos o paradoxo francês, que nos diz eventualmente que o álcool traz-nos benefícios principalmente ao coração. E daí muitas vezes usarmos a expressão um copo de vinho à refeição, está tudo ok. Só que não é a realidade. Não existe nenhum estudo científico devidamente comprovado, devidamente fundamentado, que mostre que o álcool nos faz bem. Agora, vamos ter atenção em uma coisa. O álcool pode criar no nosso corpo reações positivas, eventualmente trazer-nos um bocadinho de benefícios. Só que, como tudo na vida, nada é isolado, nada é sozinho. Então, nisto, um sistema tão complexo como o nosso corpo, muito menos ainda. Ou seja,
os benefícios que o álcool traz vão ser muito inferiores aos malefícios que ele traz. Simples assim. O que eu quero dizer com isto é que nós, além de pensarmos que o álcool faz bem, nós só damos a olhar a uma coisa. Como tudo na vida, nós só vamos olhar aquilo que nos interessa. A realidade é que o nosso corpo tem muito mais a perder com o consumo de álcool do que a beneficiar, além do que nós chamamos de calorias vazias, por algum motivo. Por isto. Não traz nada de bom. Agora, também não vamos demonizá-lo como as gorduras, não é? Uma ocasião, entre outra, também temos de ter em conta que é uma questão cultural e por isso é que se diz isto, porque se não fosse cultura em Portugal ou em certos lugares do mundo beber vinho, ninguém ia dizer que um copo de vinho fazia bem à refeição, porque é muito difícil nós tirarmos um costume a um povo. Mas falando de ciência e de nutrição exata e como ela é feita com dados atuais, consumo de álcool não traz nenhum benefício à saúde, porque os pouquíssimos benefícios que ele traz estão carregados de malefícios que superam em quantidades muito grandes os benefícios que ele nos vai trazer. E o nosso segundo grupo é constituído pelos micronutrientes. Os micronutrientes são compostos por quê? Por vitaminas, responsáveis principalmente por ações no nosso sistema imunitário, entre outras coisas, e minerais, responsáveis, por exemplo, na questão estrutural, como o cálcio, para os ossos, ou na produção de glóbulos vermelhos. O que é que nós temos de reter daqui? Que quer macronutrientes, quer micronutrientes, ambos são importantes. Os macronutrientes têm funções, digamos, mais de base e têm calorias, e é isso que nós vamos ter de contar, quer seja independentemente para o processo que for, ok? Mas os micronutrientes, muitas vezes a falta de micronutrientes vai impedir uma boa ação dos macronutrientes e, consecutivamente, etc, etc, etc. Por isso, é importante numa alimentação nós termos presente de tudo um pouco, tirando aquela questão do álcool. Vou-vos explicar alguns impactos que o álcool traz no nosso corpo, no nosso metabolismo. O álcool, por exemplo, dificulta a absorção de certas vitaminas, como por exemplo a vitamina B e ácido fólico. Também vai ser uma sobrecarga muito enorme no nosso fígado. Também nos vai trazer alguns problemas de metabolização de toxinas ou pode nos levar a problemas hepáticos sérios. Ou seja, só o facto de, mesmo consumindo moderadamente, a absorção e metabolização de certas vitaminas ser prejudicial, só daí nós já sabemos que não é assim tão bom. Também há estudos que nos indicam, isto não é surpresa para ninguém, basta ver o nosso estado de quando as pessoas estão bêbadas, com álcool a mais, não é? Embriaguez. O álcool afeta diretamente no nosso sistema nervoso central e na nossa saúde mental. Tanto que a nossa capacidade de raciocinar fica completamente afetada. A longo prazo podemos ter danos cognitivos. A nossa saúde mental, como por exemplo ansiedade e depressão, podem ser problemas que podem vir a surgir pelo consumo de álcool ao longo de vários anos. E são estudos que o comprovam. Eu não estou aqui a tentar enganar ninguém. Por isso o segredo é consumir com consciência e só consumir, aqui uma recomendação minha, quando for necessário. Não bebam álcool ao desbarato, ok? Consumem quando for necessário e sempre com consciência e nada de exageros. Todos nós temos episódios, todos nós gostamos de uma cervejinha, de qualquer coisa aqui e ali, ok? Tudo muito bem, um copo de vinho, quando vamos ali a um jantar, com o nosso parceiro ou parceira, tudo muito bem. Mas vamos guardar só para essas ocasiões, não vamos tornar isso um hábito. Agora que já sabes o que é que são macro e micronutrientes e um bocadinho das funções deles, vamos tentar perceber um bocadinho mais a fundo como é que eles realmente agem no nosso organismo. O que é uma proteína? Uma proteína é um conjunto de aminoácidos. É uma cadeia. Vamos supor que nós temos uma corrente e cada elo de uma corrente é um aminoácido. Esse conjunto de elos, que é o conjunto de aminoácidos, forma uma corrente, que é a proteína. Sempre que nós ingerimos uma proteína, seja de uma fonte animal, de uma fonte vegetal, não interessa se é frango, se é vaca, se é porco, se é ovo, se é leguminosa, se é tofu, se é soja, não interessa. A proteína vai entrar e cada proteína tem uma sequência específica de aminoácidos. Daí haver proteínas que nós chamamos biologicamente mais interessantes do que outras. Mas independentemente disso, cada proteína com a sua configuração de aminoácidos específica vai entrar no nosso organismo. Entrando no nosso organismo, ela vai se dividir em aminoácidos. E esses aminoácidos vão ser utilizados pelo nosso corpo para sintetizar novas proteínas. Ou seja, a proteína entra, é dividida nos seus aminoácidos e o corpo depois vai sintetizar proteínas novas com esses aminoácidos, com rearranjos completamente novos. Porquê? Porque o nosso corpo funciona por necessidade. E vamos supor que nós consumimos, usando exemplos, digamos, um bocadinho fora da caixa. Vamos supor que nós consumimos uma proteína
A. Mas o nosso corpo precisa de proteína B. Nós consumimos a proteína A, o nosso corpo divide, produz a proteína B e vai lançar a proteína para onde ela for necessária. Isto deita por terra muitos mitos, como por exemplo o mito do colágeno. As pessoas consomem colágeno e suplementam-se em colágeno a pensar que vai fazer bem às articulações, vai fazer bem às unhas, etc, etc, à pele. Só que vocês vão gastar dinheiro na suplementação, vocês vão estar a consumir colágeno, que é uma corrente, uma das muitas correntes que há, uma das muitas proteínas que há. O corpo ingere o colágeno, divide o colágeno em aminoácidos, ou seja, deixa de existir colágeno, já não há mais colágeno para ninguém. Agora, se o nosso corpo precisar de sintetizar um colágeno para algum lado específico, ele vai voltar a formar colágeno. Mas se ele precisar de sintetizar outra proteína, como por exemplo para um sistema de defesa do nosso sistema imunológico, ele vai sintetizar outra proteína que não tem nada a ver com colágeno. Ou seja, toda a suplementação, neste caso, neste tipo de contexto que nós chamamos específica, que nós ingerimos, acaba por cair por terra porque o corpo sabe o que é aminoácidos para transformá-los em proteínas. E tudo que entra vai ser dividido. Ou seja, esse tipo de mitos e esse tipo de suplementação acaba por ser só gastar dinheiro e cai por terra. O que é importante aqui é garantir o consumo de proteínas necessário por dia para o nosso corpo pegar nessas proteínas todas, pegar nos aminoácidos, fazer as proteínas todas que ele precisa e aí sim despachá-las para onde ele bem precisar. Os hidratos de carbono não é diferente. O nosso corpo ingere os hidratos de carbono e o nosso organismo vai transformar esses hidratos de carbono em glicose. E essa glicose vai ser usada como fonte de energia, ok? E temos de ter em conta que o excesso de energia, o excesso de hidratos de carbono, além que supera os níveis de produção de glicose que nós necessitamos, vai ter de ser armazenado, porque nada nesta vida se estraga, certo? Nada se cria, nada se destrói, tudo se transforma. Então, se nós temos a mais, o corpo vai, digamos, armazenar, fazer um estoque. De quê? De gordura. Os hidratos de carbono em excesso vão ser transformados num estoque de gordura. Aquele que não é em excesso, o corpo vai transformá-los em glicose para usá-los como fonte de energia. Como eu falei há bocado, as gorduras têm um papel fundamental principalmente na absorção de várias vitaminas. Vou-vos dar um exemplo. As gorduras são responsáveis pela absorção de vitaminas lipossolúveis, como a vitamina A, vitamina D, vitamina E, vitamina K. Ou seja, nós até podemos consumir essas vitaminas, mas se nós não consumirmos a gordura necessária para a absorção delas, é o mesmo não estar a ingerir nada. E também as gorduras têm um papel fundamental no funcionamento do nosso cérebro. É facto. Existem vários estudos que assim o indicam e daí as gorduras nunca podem ser descartadas. Vamos falar agora um bocadinho de água. A água é vida, a água é essencial, tudo no nosso corpo, 75% do nosso corpo é água, nós já ouvimos falar disso. Ok, todos nós sabemos isso. Agora o mais importante que é aquilo que nunca ninguém sabe. Quanta água nós devemos beber por dia. Toda a gente diz, eu bebo muita água, eu bebo 2 litros. É pouco. Vamos fazer uma conta. Se vocês fazem algum tipo de atividade física, vamos colocar entre 45 a 50 ml de água por quilo corporal. Ou seja, se vocês têm 100 kg, vocês, se têm um gasto calórico e exercício e soam muito, fazem exercício, digamos antes assim, vocês deveriam consumir de 4 a 5 litros de água por dia. Se vocês são pessoas normais que não têm esses gastos, 30 a 35 ml por quilo por dia é o ideal e o necessário. Ou seja, se pesam 100 kg, 3 litros a 3 litros e meio por dia. É muita água. É uma questão de hábito, ok? Isto é tudo uma questão de hábito, porque se vocês estão habituados a beber 2 litros de água, vocês gradualmente vão aumentando a ingestão. Pode demorar uma semana, 2, 3, mas vocês vão chegar a um ponto que vão se habituar a beber aqueles litros todos de água. E um dia que vocês não os bebam, o vosso corpo vai sentir diferença e vai-vos pedir por água. Agora acabamos aqui a nossa parte a explicar o que é que são os macro e micronutrientes e a água. Agora vamos a tentar dar aqui umas pequenas dicas de como é que nós podemos obter isto tudo em falha. De uma forma muito geral, coisas que nós podemos facilmente fazer em casa é fontes de proteína variadas. Vocês não têm de comer só frango, não têm de comer só coelho, não têm de comer só porco, não têm de comer só vaca. Vocês têm de comer de tudo. De fonte animal. De fonte vegetal, vocês também têm de comer de tudo. Misturem coisas. Se forem por leguminosas, misturem, ok? Carne, arroz, feijão. Um prato super completo, ok? O que importa é, se cada proteína é diferente e cada fonte de proteína vai nos dar um tipo de proteína diferente, nós, se consumirmos diversas fontes de proteína, vamos ter uma riqueza de aminoácidos e de proteínas que vai entrar no nosso corpo muito maior. E o que é que isso vai fazer?
com que não haja falta de aminoácidos diferentes no nosso corpo. Além de existirem os essenciais e não essenciais. Ou seja, os essenciais, aminoácidos essenciais, são aquelas partezinhas de proteína que o nosso corpo não produz. Então é de extrema importância nós ingerirmos vindo dos nossos alimentos. E como é que nós conseguimos? Com variedade alimentar. Esse é o primeiro ponto. E a mesma coisa vai servir para os hidratos de carbono e para a gordura. Agora, vamos aqui segmentar por várias partes. Os hidratos de carbono. Vocês têm de ter noção que existem hidratos de carbono de cadeia simples e de cadeia complexa. Hidratos de carbono de cadeia simples o nosso corpo vai absorver muito rapidamente. Absorvendo muito rapidamente, criamos um pico de glicemia, a insulina vai lá atuar e é um problema para quem tem diabetes, é um problema para nos disparar a hormona da fome, é um pequeno problema que está associado àquilo que nós ouvimos, não comam açúcar. Açúcar faz mal. Quando falam em açúcar simples, hidratos de carbono de cadeia simples. Existem hidratos de carbono de cadeia complexa, como está presente no pão, no arroz, na massa, nas fontes integrais, cereais integrais, aveia, etc, etc. Quanto mais complexa a cadeia de hidratos de carbono, mais trabalho o nosso corpo vai ter a digeri-lo. Significa que se ele está mais tempo a trabalhar, não vai ter fome tão rápido, ele não ingerindo tão rápido, não vai haver um pico de glicemia tão alto, não vamos ativar a insulina de uma forma assim que nós não queremos. Ou seja, quanto mais complexo, melhor. Aí estão associados os integrais, mas não necessariamente tem de ser integral. Se vocês misturarem um arroz normal, um pão, uma massa com uma fonte de gordura, uma fonte de proteína e uma fonte de fibra, nós já vamos ter essa complexidade, porque o corpo vai estar ali, e aí o que é que eu vou digerir agora e tal, e não sei o quê, e vai baixar o índice glicémico dessa refeição. Mas isso é uma coisa mais à frente. Falando agora de gorduras. Existem gorduras monoinsaturadas, poliinsaturadas, gorduras trans, gorduras saturadas, etc. O que é que nos interessa aqui? É, quanto mais, neste caso, o que nos interessa é as gorduras monoinsaturadas. E onde é que elas estão? No azeite. Isto é o extremo bom. Qual é o extremo mau? Gorduras trans. O que é que são essas gorduras? Imaginem que vocês vão fritar batatas e depois o óleo tem uma certa temperatura e vocês, passada essa temperatura, ele começa a transformar as suas gorduras em gorduras trans, que são gorduras que o nosso corpo tem muita dificuldade em digeri-las. E são aquelas que normalmente nós dizemos que vão colar às paredes dos vasos sanguíneos e depois pode nos dar um problema grave no coração ou até um infarto, um AVC. Por isso, vamos optar sempre por fontes de gorduras boas, como azeite, alguns frutos secos, etc. Evitar gorduras como a da carne, evitar, digamos, por exemplo, uma carne de vitela tem aquela gordura no meio, temos a gordura dentro do músculo do bife, temos a gordura fora, se nós conseguirmos tirar a gordura fora, melhor ainda. Assim como peças com menos gordura, ou seja, quanto mais seca for a peça da carne, menos gordura ela vai ter, porque a gordura é que nos dá aquela textura e aquela sensação de carne úmida. Por isso, quanto mais seco, melhor. Como é que nós contornamos esta secura toda? Através dos métodos de confecção. Se nós confeccionarmos uma carne como deve ser, por muito seca que seja a peça, ela vai ser sempre muito saborosa e ter sempre uma boa textura. Vocês podem pensar que isto é chato, mas este conteúdo aqui, por muito simples que seja, vocês já têm aqui um monte de coisas novas que vocês aprenderam e um monte de coisas novas que vão servir de base para vocês conseguirem controlar a vossa alimentação daqui em diante. Por isso, espero que vocês tenham gostado. Até já!